Se quem fiscaliza, que deveria respeitar a lei do teto constitucional, deveria respeitar a lei, não respeita a lei, quem é que vai respeitar? Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV desta quinta-feira, 25 de julho de 2019. E hoje, no Opinião TV, nós vamos continuar falando sobre a greve dos professores. Eu vou tomar como referência duas notícias que são capa hoje do jornal A Gazeta. Uma é: servidores acampam em frente à Assembleia Legislativa. São duas notícias, duas matérias importantes, que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acabam se complementando. Você vai entender, à medida que eu expor aqui, o meu pensamento com relação a essas duas situações que parecem distintas, mas no fundo não são. Você vai ver onde é que está a incoerência em cima dessa abordagem com relação à greve dos professores, enfim, né? Os professores estão acampados na Assembleia Legislativa já há 2 dias, estão com barracas acampadas pedindo para que votem sobre tudo, para que a Assembleia possa ajudar os professores, para que coloquem em pauta como prioridade a questão do direito, do decreto, a votação da Lei 510 de dobra dos professores. E sem dúvida alguma, a pauta dos professores é infinitamente mais importante do que qualquer outra pauta que se passe lá na Assembleia Legislativa. Eles estão tentando votar a questão dos incentivos fiscais. O governo federal deu um prazo para que isso pudesse ser votado. Infelizmente, sabe-se lá por quê, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Botelho, não aceitou esse prazo, poderia ser até final de agosto. Ele está dando celeridade, fazendo tudo com uma certa rapidez para poder votar isso até o dia 31 de julho e resolver definitivamente essa questão dos incentivos fiscais. O maior impasse dentro da Assembleia Legislativa entre o setor produtivo e a própria Assembleia Legislativa é com relação à alíquota da carne, que é de 7%. É isso que está tendo uma certa dificuldade os deputados. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos professores, lembrando que hoje já são praticamente 2 meses de greve dos professores, né? Essa greve já passou do ponto há muito tempo, poderia ter sido resolvido se o governo tivesse criado um plano de contingência lá atrás, um gerenciamento de crise que seja lá atrás, né? Podia prever essa situação e já poderia ter resolvido sem dúvida alguma. Recentemente, os próprios professores, de certa forma, já sinalizaram que aceitam um parcelamento em até 10 vezes esse reajuste de 7,69%. Mas o governo ainda não se posicionou. Houve uma certa mediação por parte da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, agora recentemente da deputada Rosa Neide, juntamente com o senador Jaime Campos, para poder abrir a cabeça de Mauro Mendes, fazer com que o Mauro Mendes entenda que essa greve precisa acabar e precisa acabar rápido, não pode ficar nessa situação. Nada, nós temos aí 40 mil famílias que estão, de certa forma, paradas, né? Sem ter nenhum tipo de recurso, porque você tem o bloqueio dos salários, você tem boletos que estão chegando e o professor não consegue pagar, enfim. Se de um lado nós temos toda essa situação dramática dos professores que estão pedindo um aumento, um reajuste que vai dar R$400 no salário, né? Se você for ver, o reajuste vai dar R$400 no salário dos professores. Do outro lado, nós temos situações completamente incompreensíveis, né? Que beiram a bizarrice, porque é simplesmente inadmissível. Se de um lado você vê os professores passando tanta dificuldade, do outro você vê, por exemplo, determinadas instituições, como o próprio Tribunal de Contas do Estado, pagando R$70 mil em auxílio livre para conselheiros de Tribunal de Contas. Exatamente, vou repetir, pagando R$70 mil em auxílio livre para conselheiros do Tribunal de Contas. Detalhe, um conselheiro do Tribunal de Contas ganha hoje em torno de R$64 mil, muito acima do teto constitucional. Para que serve o teto constitucional então? Não serve para nada. Não serve absolutamente a nada. Se quem fiscaliza, que deveria respeitar a lei do teto constitucional, deveria respeitar a lei, né? O trabalho do Tribunal de Contas é a fiscalização com base na lei, certo? Se o próprio Tribunal de Contas do Estado não respeita a lei, quem é que vai respeitar? Quem é que vai respeitar? A lei é clara, existe um teto constitucional, eles ganham acima do teto. Recebem o auxílio livre, que não precisa prestar contas. Não precisam prestar contas disso. Eles simplesmente recebem e
supostamente compram livros, leem livros, teriam que ler aí num ano, teriam que ler 3 livros por dia, se você for fazer o cálculo, né? O que é um absurdo, tá? E você acha que fica por aí, que é só no Tribunal de Contas do Estado que existe esse tipo de assinte, esse tipo de problema, né? Esse tipo de privilégio, esse tipo de excesso? Não. Na própria Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa tem 14 procuradores, os 14 procuradores recebem 14º, 15º salário. Salário de 30 mil por mês e mais um auxílio formação, exatamente, que não precisa prestar conta. Auxílio para fazer cursos, para se aprimorar, comprar livros técnicos. Ninguém presta conta de nada disso. Vem lá no Olerite como auxílio. Ou seja, ele recebe 30, recebe mais 30 e por aí vai. Aí eu lhe pergunto, quantas instituições, ou de certa forma, como é que esses poderes, que tipo de cálculo esses poderes fazem para chegar nesse valor de auxílio livro? Será que um conselheiro do Tribunal de Contas realmente precisa comprar livros? Você não acha que a matéria-prima, o livro enquanto matéria-prima, é muito mais importante para o professor no ensino fundamental? Que hoje no Brasil ainda o livro é muito caro, não é matéria-prima dele, não seria muito mais justo você dar um auxílio livro, por exemplo, para o professor do ensino fundamental do que você pagar 70 mil reais de auxílio livre para conselheiros do Tribunal de Contas? Então, essas discrepâncias, né, que definitivamente nos chama, como cidadãos comuns, né, de palhaços, frente a uma situação extremamente de completa inconformidade, né, completamente desconfortável. Porque se o governo não consegue pagar salário de professor, não consegue reajustar salário de professor, como é que pode ter do outro lado essas sobras todas? Aí sobra. Aí você vê um poder judiciário com 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? Com 400 milhões de reais em caixa, ele precisa justificar o gasto. Ele vai criar auxílio moradia, ele vai criar auxílio da paletó, ele vai criar auxílio formação, ele vai criar auxílio livro, ele vai criar um monte de penduricalhos, um monte de privilégios, justamente para justificar o dinheiro do 12º que ele está recebendo. Justamente a parcela do 12º que é importante na saúde, na educação, em áreas que vai beneficiar, sobretudo, a população como um todo, que deveria ser o foco principal do governo. Nós precisamos de um governo mais corajoso, justamente para enfrentar os poderes, para cortar esses privilégios todos. Cortar privilégios do executivo, do legislativo, do judiciário, para que realmente a máquina possa funcionar mais leve. O que não dá para aceitar é exatamente esse tipo de coisa, no caso do auxílio livre, no caso do auxílio moradia, do auxílio formação, né? Então essa matéria do Jornal Gazeta, ela é bem clara, ela nos mostra exatamente isso, né? Essa desigualdade de tratamento, vamos dizer assim, né? E o mais importante é nós entendermos que os interesses do governo e de professores são antagônicos, são completamente contrários. Enquanto o governo do Estado está pensando em faturar cada vez mais, tributando cada vez mais, né, o trabalhador, tributando cada vez mais os empresários, né, o professor só está querendo defender o dele. Então, o governo enxerga a educação como gasto, né? Enquanto o governo enxergar a educação como gasto, e não como investimento, e não como uma área importante para se projetar o futuro de uma geração, de um estado, de um município, de um país, para que o país fique melhor, que as pessoas possam ter mais civilidade, que as pessoas possam ter mais cidadania. Porque quando você investe em educação, quando você trata o professor como ele deveria ser tratado, né, você pode ter certeza que todas as outras áreas melhoram, inclusive a área da saúde. A área da saúde melhora, a área da segurança melhora, tudo isso em função do investimento em educação. Então é muito importante que essa inversão de valores, né, deixe de existir. É importante que o professor seja valorizado, principalmente aquele professor lá da escola pública, lá embaixo, da escola estadual, da escola municipal que seja, né? Eu acho muito importante e seria muito interessante convidar, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, né, convidar o próprio Mauro Mendes para viver um dia de professor. Um dia de professor na escola estadual, numa escola estadual, para ele ver o quanto é difícil pegar ônibus de madrugada, né, o ônibus vai chegar atrasado, ele entrar em sala de aula, lidar com alunos com depressão, alunos com síndrome do pânico, alunos que em casa vem o pai batendo na própria mãe,
Alunos que veem a dificuldade do pai de sustentar a sua própria casa porque não tem dinheiro para isso. Porque é muito fácil estar na Assembleia Legislativa de terno e gravata e tentar decidir a vida dos outros sem conhecer a vida real que passa o professor. A vida dele, diária, que é difícil, numa escola que muitas das vezes não tem estrutura nenhuma para se trabalhar. Um salário que, como de forma errônea, é divulgado. Porque o professor ganha 4.500 e pouco, 5.500 quando bobagem. Bobagem, isso é uma grande mentira. O professor DG3 ganha 5.000 e pouco. Mas você sabe quantos professores desse ganham 5.000? A quantidade de professores que ganham 5.000 e poucos reais aqui no estado de Mato Grosso? A parcela é ínfima, é muito pequena. Só professores com mestrado recebem isso. De cada 10 professores, 2. 2 para ter mestrado. A grande maioria recebe o piso salarial, que é de 2.000 e poucos reais. Então isso é uma falácia, isso é uma mentira. Tá entendendo? Então, o que é importante? É importante que o governo do estado encontre uma solução. Os professores já aceitaram o parcelamento em 10 vezes. Né? Faça o parcelamento. O governo vai deixar de pagar 140 milhões do empréstimo. Nós temos uma previsão de FETAB, muito maior do que foi em 2018. Quer dizer, vai oxigenar o caixa. Tem dinheiro para entrar. Né? Muitas outras ações estão acontecendo que pode fazer com que o caixa melhore, que as projeções são boas até o final do ano. Por que o governo não atrela isso à arrecadação? Se você for ver, por exemplo, o percentual que vai do FETAB ou o percentual que vai de qualquer uma outra arrecadação do Estado, justamente para poder pagar isso, essa parcela de parcelamento, né? Esse parcelamento para o professor em 10 vezes é ínfima. E resolve o problema. O professor volta para a sala de aula e está tudo certo. Agora, tem 200 alunos fora da sala de aula. Tem 40 famílias hoje que estão simplesmente sem ter absolutamente nada. Nada, porque você tem salário cortado, você tem ponto cortado, você tem tudo cortado. Como é que vai fazer? Como é que vai sustentar a família? Você me fala. Aí tem que acampar em frente à Assembleia Legislativa. Essa é uma realidade nua e crua. Né? Então, exercer a empatia, o que é exercer a empatia? Empatia. É preciso que o governador do estado de Mato Grosso exerça a empatia, se coloque no lugar do outro. Isso é muito importante. Se coloque no lugar do professor, né? E entenda que ele é muito importante, mas muito mais importante do que o próprio agronegócio. Ele é mais importante que tudo, porque ele é futuro. O agronegócio é o momento, né? Então é importante que se resolva isso o mais rápido possível, porque se não resolver, vai ficar numa situação cada vez pior, não só para professores, mas como famílias, mas para os filhos, que sejam os alunos, e por que não dizer, também muito grave para o governo. Um desgaste que, a meu ver, é completamente desnecessário. Era completamente desnecessário porque não resolveu lá atrás, onde poderia ter resolvido. Então, eu espero que realmente o governo possa resolver isso o mais rápido possível. O Opinião TV fica por aqui e até amanhã. Tchau.